Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, nosso grupo Não de Toda Cavile agradece por nos receber em seus lares. A nossa equipe está composta pelo nosso irmão Ney, com a prece inicial, pelo nosso irmão Lisete, com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários do nosso irmão Ney, por mim, Cris. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece inicial. Querido Mestre Jesus, nesse momento de paz e recolhimento, elevamos nossos pensamentos em Ti, a espiritualidade amiga, agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos para estudar e refletir sobre os ensinamentos do Teu Evangelho de amor e luz. Agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de aprender, renovar nossos sentimentos e fortalecer nossa fé. Pedimos que abençoe este momento de estudo, envolvendo nossos lares em vibrações de harmonia, paz e proteção. Que cada palavra estudada possa tocar profundamente nossos corações, ajudando-nos a compreender melhor lições de amor, caridade e perdão que nos deixaste como guia para a nossa jornada terrena. Permita-me, Senhor, que sejamos instrumentos de paz e que as energias benéficas aqui geradas possam alcançar todos aqueles que necessitam do amparo, conforto e luz, dentro e fora deste lar. Que possamos sair desse encontro mais fortalecidos e renovados, comprometidos com o bem e levando adiante as lições aprendidas para a nossa evolução espiritual. Assim seja, e gratidão. Vamos à leitura de mais um capítulo do livro Vinha de Luz, por Emmanuel, capítulo 122. Hoje, onde estivermos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, Romanos, capítulo 6, versículo 23. Para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Para os que vivem na esfera espiritual, representa o reinício da experiência. De qualquer modo, porém, o término cheio de dor ou a recapitulação repleta de dificuldades constituem o salário do erro. Quanta vez temos voltado aos círculos carnais em obrigações expiatórias, sentindo de novo a sufocação dentro dos veículos fisiológicos para tornar a vida verdadeira? Muitos aprendizes estimam as longas repetições. Entretanto, pelo que temos aprendido, somos obrigados a considerar que vale mais um dia bem vivido com o Senhor que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Infelizmente, porém, tantos laços grosseiros inventamos para as nossas almas que o nosso viver, na maioria das ocasiões, na condição de encarnados ou desencarnados, ainda é o cativeiro
a milenárias paixões. Concedeu-nos o Senhor a vida eterna, mas não temos sabido vivê-la, transformando-a em enfermiças experimentação. Daí procede a nossa paisagem de sombra, em desencarnando na terra ou regressando aos seus umbrais. A provação complicada é consequência do erro. A perturbação é o fruto do esquecimento do dever. Renovemo-nos, pois, no dia de hoje, onde estivermos, ouvidemos as linhas curvas de nossas indecisões e façamos de nosso esforço a linha reta para o bem com a vontade do Senhor. Os pontos minúsculos formam as figuras gigantescas. As coisas mínimas constroem as grandiosas edificações. Retiremo-nos das regiões escuras da morte na prática do mal, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é dom gratuito de Deus. Nas minhas reflexões quanto a esse texto, da mensagem que Emmanuel me traz, é que na maioria, de nós ainda temos aquele pensamento que o corpo, quando morremos, a morte do corpo, ali termina a existência, não existe mais uma continuidade, ali terminam os nossos problemas, nossas dores, as coisas boas da vida, as coisas ruins da vida, nossos apegos materiais, tudo que a gente tem de material fica tudo para trás, mas esse com certeza fica, mas as vivências, os conhecimentos, tudo isso não fica para trás. A gente acha que ele morre tudo, morreu o corpo, morreu tudo. Mas quem acredita na reencarnação e quem está buscando o entendimento dela, já vê como uma continuação daquele que viveu encarnado. Tudo de bom também, o que não conseguimos resolver, aquilo que vivemos, os nossos erros e acertos, tudo isso continua. E muitos de nós precisam retornar ou retornou muitas vezes, por ainda não ter resgatado, não ter aprendido a viver nos desígnios do Pai, no caminho reto, no caminho da fé. Ainda no ciclo de provas e expiações. Enquanto encarnados, não conseguimos entender a lei do retorno e acreditamos que aqui se faz, aqui se paga. Eu acredito que estamos enganados. Se enquanto encarnados não começar a buscar a regeneração, a reparação dos erros, o entendimento que precisa fazer para não cometer os mesmos erros desta e de outras existências. Emmanuel, ele nos fala no texto, A aprovação complicada é consequência do erro. A perturbação é o fruto do esquecimento do dever. Renovemo-nos, pois, no dia de hoje, onde estivermos, ouvidemos as linhas curvas de nossas indecisões e façamos de nosso esforço a linha reta para o bem com a vontade do Senhor. Vamos cuidar para plantar boas sementes, vamos desapegar de coisas que não traz crescimento, vamos oferecer mais a nossa companhia, aqueles que fazem parte da nossa vida, que estão conosco nessa caminhada.
Vamos criticar menos, julgar menos, usar mais da caridade, da doação de amor, da doação do nosso tempo, aumentar nosso conhecimento para termos o que doar também. E nós tivemos o melhor professor, o melhor mestre de todos os tempos. Então devemos ser os bons alunos que ele sempre espera e esperou, e nunca desistiu de nós. Sempre acreditou que um dia nós buscaríamos cada vez mais os seus ensinamentos, que ainda estamos em construção, ainda nos moldando. Estamos aos poucos vendo que não existe outro caminho a seguir, a não ser o do Cristo. Então vamos continuar nessa busca do conhecimento, para quando chegar o tempo de deixarmos este corpo, o nosso espírito estará pronto para seguir livre, sendo nosso intermediário junto ao Pai Eterno. É a Jesus que devemos todas as graças que recebemos. Que saibamos ser gratos ao nosso Divino Mestre, não só pelas bênçãos, mas também pelas lições e tarefas que Ele nos envia como aprendizado em nossa trajetória espiritual. Vamos nós edificar no bem maior e com gratidão fortificar nossos laços de amor com Jesus. Quem segue pela vida com Jesus, no coração, consegue superar a cegueira e a escuridão. Que Jesus nos abençoe, nos guarde e sempre nos ilumine. Gratidão e que assim seja. Prosseguindo a nossa reflexão sobre o capítulo 122, intitulado Hoje, Onde Estivermos. Reflete sobre uma responsabilidade de cada espírito em aproveitar a vida presente para a sua regeneração e crescimento espiritual, alertando-nos para a importância de vivermos em harmonia com os ensinamentos do Cristo. E tem como base a citação de Paulo na Epístola aos Romanos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa passagem bíblica serve como um ponto de partida para todos nós compreendermos as consequências das escolhas equivocadas e o convite divino à transformação espiritual e moral. Paulo ele nos lembra que o salário do pecado é a morte, não apenas no sentido físico, mas também com um simbolismo das consequências espirituais de nossas ações. A morte aqui interpretada como um estado de afastamento da harmonia divina, uma experiência de dor, sofrimento e repetições incessantes de encarnações dolorosas provocadas pelos erros cometidos. Em contraste, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, uma condição de paz e plenitude acessível a todos aqueles que buscam viver conforme as leis de Deus, sendo fiéis ao ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos convida a observar que para os encarnados, a morte é apenas o término do corpo físico, enquanto para os desencarnados é o reinício de uma nova jornada espiritual. Entretanto, meus irmãos, é independente do plano que nos encontrarmos ou nos encontramos, o sofrimento e as dificuldades surgem como consequência direta dos erros escolhidos ou das escolhas contrárias às leis divinas. Esse é o salário do erro e é, portanto, um mecanismo de aprendizado
que nos impele a corrigir o nosso rumo e buscar o caminho do bem. Muitas vezes retornamos à experiência carnal sob condições expiatórias, enfrentando novos desafios e limitações como forma de reparação pelos equívocos do passado. E essas longas repetições, como mencionadas no texto, são uma oportunidade concebida pela misericórdia divina, para que possamos aprender com os nossos erros e evoluir. Contudo, Paulo destaca que, em vez de vivermos longos períodos de rebeldia e sofrimento, é mais proveitoso vivermos um único dia com o Senhor e em sintonia com o bem, com os princípios elevados, dos que 100 anos aprisionados a paixões inferiores. Ele nos alerta para os laços grosseiros que criamos para nós mesmos, que nos aprisiona a vícios, ressentimentos e comportamentos destrutivos, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Tais comportamentos transformam a vida eterna, que deveria ser uma experiência de crescimento e alegria, em um ciclo de enfermiça experimentação, onde o espírito sofre as consequências dos seus próprios desvios morais. A paisagem de sombras são construções mentais e emocionais geradas por nossas ações e pensamentos, em desalinho com a lei divina, perpetuando um estado de desequilíbrio. A mensagem central desse capítulo é o chamado urgente a uma renovação interior. É um convite para que, no dia de hoje, onde quer que estejamos, façamos o esforço consciente de romper com as indecisões e os erros do passado, traçando um caminho reto e firme para o bem. E essa renovação não requer grandes gestos, mas sim uma prática cotidiana de pequenas ações corretas, pois os pontos minúsculos formam figuras gigantescas e, através das atitudes simples, como na prática do perdão, da paciência, nas adversidades e a caridade do dia a dia, que construímos uma vida digna e alinhada com a vontade do Senhor. Ele também nos lembra que é possível abandonar as regiões escuras da morte na prática do mal e nos tornarmos dignos da vida eterna. E esse movimento em direção à luz exige um esforço constante, uma disciplina, um desejo genuíno de transformação, porque cada ação positiva, meus irmãos, cada pensamento elevado, cada gesto de amor contribui para a nossa libertação dos grilhões do passado e para a conquista de uma existência plena e harmoniosa, tanto na terra quanto no plano espiritual. Em síntese, hoje, onde estivermos, é uma reflexão poderosa sobre a responsabilidade de todos nós e pessoal em transformar a vida em um campo de aprendizado e evolução, ao invés de ficarmos presos aos erros do passado ou às ilusões da matéria. Somos convidados a viver o presente com consciência, aproveitando cada momento para nos alinharmos ao bem, à vontade divina, e assim nos tornarmos merecedores do dom gratuito da vida eterna, que é oferecida por Deus a todos que buscam viver com amor, sabedoria e compaixão. Gratidão. Como todos bem explanaram, o texto diz a respeito dos tormentos da vida que nós mesmos criamos. Emmanuel diz que muitos aprendizes estimam as longas repetições. Repetimos ao longo das encarnações os mesmos erros. Quando encarnamos, esquecemos do nossos propósitos em reparar os nossos erros cometidos ao longo das encarnações. Novamente, enxergamos somente as nossas necessidades. Precisamos nos manter vigilantes, nos mantermos com os pensamentos relacionados à prática do bem, adquirir o conhecimento e as ferramentas que nos auxiliam na prevenção e controle dos maus instintos. É fundamental a vontade firme, como Emmanuel destaca em Pensamento e Vida no capítulo 2. A vontade
e a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-nos, por aula, luminosa razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser nas províncias do instinto. E como combater os nossos vícios e paixões? Primeiro, o conhecimento de si mesmo, a aceitação do que somos, reconhecer as nossas boas qualidades, assim como os nossos defeitos. E Santo Agostinho, em resposta da questão 919 do Livro dos Espíritos, da pergunta: a qual meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal, além do conhecimento de si mesmo, ele diz que as nossas ações procuramos saber o que dela pensam os nossos semelhantes, e não desprezar a opinião dos vossos inimigos. Portanto, esse nenhum interesse tem em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca a nosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Perscrute conscientemente a sua consciência, e aquele que sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si mesmo os maus pendores, como no seu jardim arranca as ervas daninhas. Então não estamos nessa experiência aqui terrena para sofrer, e sim para aprender com as experiências e melhorar. A renovação é uma necessidade do espírito, porém a transformação surge quando sentimos esgotados de sofrimento. O sofrimento surge quando nos afastamos das leis divinas, da lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, como nos ensina o Evangelho. Então, irmãos, que possamos interrogar a nossa consciência em cada ato que praticamos e refletir antes das decisões e comportamentos as consequências que poderiam resultar em bondade ou um mal para si e para outros. Que façamos da oração um apoio espiritual, como diz no Evangelho, no capítulo 27, na ação da prece, no item 11. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que nos vêm sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-nos bons pensamentos. Ele adquire desse modo a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, se desse se afastou. Então, que possamos viver em Cristo, com os ensinamentos tão bem explanados por nossos irmãos. Vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletir intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a missão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloque em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita, para curar todas as enfermidades, físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, equilíbrio e forças nos trabalhos de bem. Mais uma vez agradecemos a presença dos nossos mentores e irmãos espirituais. Agradecemos os ensinamentos dos nossos irmãos e que possamos, durante a semana, refletir sobre os nossos atos, nosso propósito, que estamos aqui nessa vida para aprender as experiências baseadas nos ensinamentos de Jesus, que possamos ter êxito na renovação espiritual. Pedimos ao nosso Mestre Jesus que ilumine todos que estão aqui conectados e que possamos ter uma semana de paz e harmonia. Que assim seja, damos graças a Deus.